Tudo certo aí? Tudo certo, muito frio. Tá frio? Aí aqui tá bom hoje. Aí tá muito frio e aqui fica gostoso. Ai, meu Deus, não. Aqui tá, Dureza. aqui tá maravilhoso hoje. Choveu, tá Que bom. bem gostoso. E aí, quintas-feiras sendo quintas-feiras, por aqui super mega agitadas. Nossa, Super, super que corrido, né? loucura. A gente vai tentando dar conta de tudo aí. Tem que ser, né? Faz parte, né? Faz Aliás, Mari, parte. feliz dia dos professores, né? Ai, obrigada. Professora, feliz dia dos professores. Sem vocês, professores, o que seria de nós, né? Seja da área que Ai, for, né? profissãozinha dolorida, mas eu É, acho que assim como todas as outras, né? Quando a gente faz com muito amor, a gente vai conseguindo avançar, nem que for de formiguinha, né? A gente faz alguns exatamente. trabalhos que valem muito a pena. Muita Ontem eu entrega, né? participei, com certeza. Ontem eu participei de uma avaliação de um prêmio da Prefeitura de São Paulo, que busca premiar professores que estão desenvolvendo projetos que não sejam especificamente da área de música, mas que sejam projetos culturais, sabe? Dentro das Que escolas legal. públicas. E a gente vê Sim. cada coisa maravilhosa, assim, professores se desdobrando para incluir os pais, incluir comunidade, tudo mais. Nossa, que é muito maravilhoso. É, É bem, é é isso bem que a gente desgastante, precisa, né? mas É, com certeza. Ainda mais educação brasileira, né? com certeza. É. É. Muitos, né? Se a gente for levar esse assunto aí, vai embora, Nossa, né? vai longe, Vai vai embora. longe. Bom, então Gente, vamos vamos começar começar. uma introduçãozinha aí para a galera. A galera vai entrando. A gente vai falar hoje os quatro pilares, né? Para que a gente considera aí para uma saúde consciente, para uma saúde do geral, Integral, né? né? Sim, Integral, tanto corpo quanto mente, físico, mental, espiritual. Eu acho que a gente tem que levar em conta esses pontos aí, e aí a gente fala um pouquinho da Ayurveda dentro desses pontos também. com Tem alguma certeza. coisinha que você queira falar? A gente pode começar? Eu acho que tem um pessoalzinho novo aqui, eu acho que você podia se apresentar de É? novo, né? Já que está sendo no meu canal, acredito que as pessoas no meu perfil, acho que as pessoas já entraram, mas quem é a Elô, de onde vem a Elô? Bom, A galera, gente eu me fez, né? apresentei na semana passada, semana retrasada, né? Que a gente Retrasada. fez uma outra live. Eu conheci a Mari na SVB, né? Que é de São Bernardo, quando eu morava ainda em ABC. Aí eu me mudei de cidade. Sou veterinária formada, né? Mas eu contei aqui um pouco da minha história, que na verdade eu senti que a minha missão com os animais não era necessariamente na linha de frente ali atendendo, né? Era mais assim, o fato de eu parar de comer os animais para mim já era uma missão que eu estava cumprindo com eles, tanto o próprio a carne em si quanto os produtos de origem animal, né, de forma geral. E desde 2018 que eu parei com a carne, 2020 me tornei vegana, né? E aí a gente se conheceu nessa jornada, né, para poder passar essa mensagem, né, para todo mundo do veganismo. E a gente manteve o contato aqui pelo Instagram e hoje a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês e a gente pretende trazer mais, Pois é. né? É uma outra missão, né? Inclusive, É como uma outra professorado. missão. É uma Exatamente. doação, assim. E falando um pouquinho para quem não conhece, eu tenho esse perfil do Mari Cozinha e Arte, também tenho um perfil pessoal, né? Onde eu busco mais as minhas atuações enquanto professora universitária. Mas o Cozinha e Arte ele veio mais na busca do autoconhecimento, depois de algumas cirurgias que eu fiz nos olhos. E aí eu fui registrando assim muitos dos alimentos e pratos que eu fui inventando. Então, para mim, é um processo intuitivo, um processo de conhecimento meu mesmo, sabe? Que eu tô querendo compartilhar. E cada vez mais que eu compartilho, eu sinto que as pessoas se identificam e contam assim, compartilham um pouco da sua própria história comigo, né? Então eu tenho a honra de estar nas casas das pessoas também, de poder compartilhar e trocar figurinhas. E eu acho que isso só faz a gente aumentar ainda mais nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o que é respeitar a vida, sobre o que é respeitar a natureza. Enfim, então acho que quanto mais a gente se une, mais, Com quanto mais a certeza. gente se achega, a gente vai mais longe, né? Com certeza. Eu acho muito. Nossa, eu adoro, assim, as receitas que você coloca, porque eu acho que é exatamente isso. Você faz tudo de forma intuitiva. Eu acho isso muito. É muito assim, não é, ai, tem uma receita, uma coisa muito certa. Vai Sim, ali do que tá em você, do que você tem em casa.
Então, acho que é muito bacana isso, né? Pois é, eu luto até para escrever, viu? Quando as pessoas pedem, eu fico, ai meu Deus, eu tenho que pensar tudo que eu usei, a quantidade. É, Quantidade né? é o pior ainda. É o Porque pior, porque a gente faz meio no olho, né? eu vou olhando, vou fazendo, vou acrescentando coisas. Ah, será que fica bom? Às vezes nem tudo fica bom, né? Óbvio. É, Mas exatamente. É um teste. A é esse cozinha literalmente processo. é uma arte, igual você, seu perfil mesmo disse por si só, né? É uma Com arte que a certeza. gente pode fazer o que a gente quiser ali, né? Não tem uma Com regra. certeza. Sim, com Né? certeza. Bom, então, eu acho que a gente já consegue dar uma introduzida para o pessoal, né, dos assuntos, dos pilares que a gente vai falar. Antes da gente começar a falar dos pilares em si, eu queria só introduzir dizendo que a gente, todo dia, eu acho que é uma busca constante nossa, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar em busca de melhorar, né? Isso tanto para a gente quanto para o outro, né? Mas principalmente para a gente, para nossa saúde, para nosso bem-estar físico e emocional, né? Então, esses pilares que a gente vai falar aqui é justamente isso, para a gente sempre estar em busca desse equilíbrio mesmo. Então, acho que eu queria só dar uma introdução, assim, porque ninguém é perfeito, a gente está cada dia querendo buscar o melhor, cada dia querendo, né, entendendo. E eu acho que o conhecimento é a chave para isso, né? Quanto mais conhecimento a Com gente certeza. tem, mais longe a gente vai, né? Uhum. Então, mais uma introdução aí, só para a gente lembrar que sempre que a gente trouxer um conteúdo aqui é focado nisso, né? Da gente trazer o equilíbrio, que a gente se mantém ali, né? Tentando, enfim, seguindo aí o nosso coração e o que a gente tem no nosso dia a dia, Sim, é uma né? mescla, né, do nosso conhecimento, do que a gente busca conhecer e ao mesmo tempo das nossas experiências de vida, né, do dia a dia. Exato, exatamente, é Com isso aí. certeza. E aí, eu já queria começar falando do primeiro pilar, né? Que a gente vai falar aqui, então, quais são os 4 pilares que a gente considera aí importantes para uma saúde integral, de uma forma geral, para uma saúde consciente, né? E aí eu vou trazer um pouco dos conceitos aí, do que a Ayurveda fala também, de alguns pontos. O primeiro ponto que a gente considera importante, muita gente deve saber, só que às vezes a gente não dá devida atenção, é a alimentação. Com certeza, esse é o ponto número 1 aí que a gente tem que classificar. Só que dentro desse ponto da alimentação, quando a gente fala de alimentação, tem 3 coisas que eu considero que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ficar atenta, né? Quando a gente fala de alimentação. Primeiro ponto é o que a gente fala da intenção, né? A intenção que você tem com aquele alimento. Então, se eu como um alimento já com a intenção de que aquele alimento me engorda, que aquele alimento, com aquela energia em cima do alimento, a intenção que eu tenho com o alimento conta 100%. Isso vale principalmente para as pessoas que fazem dieta, né? Tem muitas pessoas que seguem na linha da dieta e aí ficam ali de segunda a sexta-feira comendo ali o frango com a batata doce, e aí já não aguenta mais comer aquilo, e daí fica, quando vai comer, fica, nossa, mas eu não aguento mais comer. Realmente, né? A gente não é o mesmo todos os dias. A gente não deveria comer todos os dias a mesma coisa, o mesmo café da manhã, o mesmo jantar, porque a gente tem, cada dia a gente está de um jeito, cada dia a gente tem uma necessidade diferente, e isso é bem intuitivo. Por isso que é importante o autoconhecimento, que a gente fala tanto, né, quando a gente faz as lives, né, a gente também pega bastante nessa parte do autoconhecimento, porque sem isso a gente não consegue, enfim, ir adiante. Então, a intenção que você tem com o alimento. Se você tem uma intenção ruim, você provavelmente, a intenção que você teve sobre aquele alimento realmente acontece. Se eu acho que aquilo me engorda, aquilo realmente pode me engordar, né? Então, esse é dentro da alimentação, eu acho que esse é um ponto principal. O segundo ponto, quando a gente fala de alimentação, que eu acho que é muito importante, é a quantidade. Todos nós pecamos aí, né? A diferença entre estar satisfeito e cheio, né? A gente come ali, come, 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 não percebe, e a gente sempre fica ali no nosso limite, até não aguentar mais, até passar mal, né? Então, a gente tem que ter um pouco de ciência quando a gente fala de quantidade. E aqui entra um pouco do conceito do Ayurveda. O que o Ayurveda fala em relação à quantidade de alimento? O Ayurveda fala que assim, metade do nosso estômago, quando a gente come, metade do nosso estômago tem que estar com alimento. 1/4 tem que estar com líquido. E o outro 1/4 tem que estar vazio, tem que ser ar. Por quê? O estômago precisa desse espaço para começar a fazer a digestão. Então, como que eu sei disso? Eu preciso comer, não necessariamente até eu ficar estufadaça. Eu preciso comer até eu estar satisfeito. Como que eu sei? Aí que tá, né? Como é que eu sei que eu tô satisfeito? O Ayurveda fala que pra gente saber até onde a gente está satisfeito mesmo, e não é o excesso,
é quando a gente come na presença. Se a gente come na presença, a gente, né, a gente tá ali focado, prestando atenção no que a gente está comendo, e a gente realmente sente quando pra gente já deu, né? Qual que é a sensação de você estar satisfeita? É aquela sensação de que você não tá mais com fome, mas de que você comeria mais. Você fala assim, putz, eu comeria mais esse prato de comida. Comeria mesmo, tá uma delícia, nossa, eu comeria mais. Você já sabe que você está satisfeito ali. Porque esse extra que você comeria, você vai encher 100% ali do seu estômago, né? E é isso que a gente não quer, não é essa a função principal, né? Então, esse é um ponto que a gente considera muito aí. E então, a gente tem que ter um quarto de alimento, ou metade de alimento, um quarto de líquido e um quarto de ar, para poder fazer essa digestão. Entendeu? Então a gente precisa disso. Quando a gente come na presença, a gente sabe quando a gente está satisfeito. E é coisa que a gente normalmente não faz, né? Porque assim, a gente come, fala, quantas vezes a gente não come, às vezes, no celular, porque tem que resolver um negócio, ai, tem que responder um cliente, tem que responder o chefe, ou tem que fazer alguma coisa, ou você tem que comer ali em 15 minutos. Falta presença pra gente na hora de comer. E lógico, gente, tudo que a gente tá falando aqui é uma questão que, assim, né, tem que caber no seu dia a dia. A gente passa o que a gente acha conveniente, o que a gente acha, de acordo com o que o Ayurveda nos mostra também. Mas tem que se encaixar no seu dia a dia. Se não se encaixa para você, a gente tenta adaptar de uma outra forma. Mas se encaixa, eu acho que vale muito a pena a gente pensar e repensar sobre isso, né? A questão da presença, né? Elô, posso te interromper rapidinho? Pode. Hoje que foi quinta-feira. Quinta-feira é sempre um dia muito corrido aqui em casa, porque a gente tem que fazer feira, fazer mercado, assim, abastecer tudo, porque geralmente eu trabalho de final de semana. Então não tenho final de semana para fazer isso, né? E aí é a brecha que dá, a gente vai fazendo essas coisinhas de compra. E aí, hoje foi um dia assim que eu tive muita. Opa, peraí. Tá. Eu tive muita reunião e tal. E aí eu vi que eu teria um intervalo de almoço, mais ou menos, de horário de almoço, de uma meia hora, mais ou menos. Aí eu falei, nossa, quer saber? Eu acho que eu não vou comer, porque eu não tava sentindo fome, assim, muita fome, eu tava com vontade de comer, mas eu não tava sentindo tanta fome. E eu tinha um intervalo das 3h30 às 4h30, mais ou menos, assim, que eu conseguiria comer. Falei, não, acho que eu vou deixar para almoçar nesse momento. É óbvio que quando chegou lá nas 3h30, eu já estava com bastante muita fome. Então, se, assim, considerando, né, o que eu conheço de mim mesma, o meu termômetro de dosagem do alimento nem é tão bom assim, sabe? Então, eu olho para aquilo e falo, nossa, ficou uma delícia, eu vou comer. Aí eu falei, não, acho que eu vou cozinhar agora, então, nesse intervalo, e vou comer depois ainda. Eu acho que a gente foi jantar, almoçar, jantar, foi almoço barra janta, umas 5h30, 6 horas, sabe? E aí, o que eu Sim. fiz hoje? Eu fiz um macarrão sem glúten com um molhinho que eu gosto de fazer bastante com ramo de cenoura, né? Que o moço da feira corta pra mim e dá um monte de ramo de cenoura que eles jogam fora. E aí eu trago pra casa e faço vários molhinhos e tal. E aí eu fiz e com um pouquinho de brócolis. Só que eu tava com tanta fome, eu falei, se eu fizer o pacote todo de macarrão, eu vou comer além da conta, eu e o Thiago, né? Somos em dois no pacote Sim. pra dois. Mas se deixar, a gente come. E Sim. aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer metade, então, desse pacote, porque eu sei que eu tô com fome e pode ser que eu extrapole. E aí vou tentando reduzir, né? E dosar tudo isso. E foi uma estratégia muito boa, assim, que tá dando certo. A gente, inclusive, tá repensando várias dosagens de quantidade que a gente faz quando a gente sabe que a gente não vai dar conta de segurar o tanto de comida, sabe? Quando você fala assim, Exatamente. não, isso é muito gostoso, eu gosto muito, então eu sei que eu vou extrapolar para comer um pouco É. mais. Aí eu faço menos, então não tem mais, pronto, não como. Essa é uma estratégia que eu também uso, porque assim, comigo é feijão. Gente, eu Ai, sou eu a amo louca do também. feijão. Nossa, mas assim, eu deixar como 1 quilo de feijão no almoço, na janta e assim vai embora. Eu adoro qualquer tipo de feijão que você colocar na minha frente, eu Eu adoro. E também. aí eu tava, presta atenção, eu tava com aquele costume de comer, eu fico satisfeita. Aí eu faço, né, normalmente, o arroz 7 grãos, o feijão, aí eu vario os tipos de feijão, ou de leguminosa em geral, né? Bastante legume. E enfim, aí eu comia, ficava satisfeita, só que aí eu colocava no final, tipo assim, mais um feijãozinho ali, só pra dar aquela, né? Por quê? Porque eu gosto, é feijão. Mas assim, aí eu parei pra perceber, aí eu falei, gente, mas não, eu já tô satisfeita. Aí o que que eu fiz? Eu também comecei a congelar menos feijão.
Eu faço a quantidade de feijão que eu e o Uhum. Nicolas que a gente come aqui em casa, entendeu? Ah, é uma concha para cada um, cheia. Então eu faço 2 conchas, congelo, bonitinho, porque senão a gente começa além da conta, né? Por quê? Porque tá disponível. Esse é um dos problemas da gente ter disponível tudo ali, né? Sim. Porque a gente vai e vai embora, seja lá, né? Ainda mais se a gente tá num dia corrido, num dia ansioso, num dia que, alguma coisa deu errado, a gente fica meio nervosa, querendo ou não, a gente acaba querendo descontar na comida. É normal. É Sim. normal. Tem Ainda que a situações gente que a tá gente quer, falando, né? ainda que a gente tá falando de comida saudável, assim, né? Feijão, né? Tipo, Exatamente. E o tudo macarrão bem, sem né? Você glúten. extrapolar de vez em quando o Exatamente. feijão. Mas, por É, exemplo, se você tem uma barra de chocolate todo dia aí no seu armário, se eu, por exemplo, nesse nível de TPM que estou hoje, sabe? Eu comeria fácil uma barra de chocolate. Então, se eu tenho exato. disponível no meu armário, eu vou comer. E aí, a nossa estratégia também é não comprar aqui em casa. A gente compra assim, Exatamente. no extremo, num final de semana que a gente vai receber alguém ou que a gente vai fazer uma comida diferente que precisa daquele ingrediente, a gente sai e compra. Mas de ter aqui em Exatamente. casa, fazer aquelas compras de mesa e etc., com a gente não dá. É, porque você compra coisa ali além da conta, tem ali, você vai lá e come. É muito fácil, É. né? A gente ter Uhum. disponível. E aí entra essa questão da gente sempre estar cheio e não satisfeito, né? É. Então, tanto que para os indianos, esse negócio de comida, comer na presença, é um negócio tão assim, é tão sério, né? Não sei se é séria a palavra, que eles nem assim conversar para eles na hora de comer não é para conversar, é para você sentar, comer ali, agradecer o alimento que você está comendo, comer, sim, porque você sabe que aquilo que tá ali vai nutrir o seu corpo e é isso que você tem que fazer. A gente não. E tá tudo bem, porque assim, são tempos diferentes, né? A Sim. gente come, conversa, né? Às vezes é o único momento que você tem de conversar com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, Uhum. é na hora do almoço ou na hora do jantar, principalmente o jantar, né? Que o pessoal chega do trabalho, enfim. E aí você acaba conversando e tal. Mas a Ayurveda fala que assim, hora de comer, senta, come, pronto. Assim, ó, não é pra ficar arrumando outra coisa pra fazer. É o momento ali, a presença. Você estando na presença, você sabe quando o seu estômago está satisfeito, quando você está satisfeito ou quando você está querendo exceder, né? Esse é um ponto que a gente considera muito importante. E uma coisa que eu tenho aqui uns anotadinho para não perder a linha de raciocínio, que eu anotei aqui para a gente falar, é em relação à bebida, né? Eu até coloquei nos meus stories esses dias, quem come e bebe junto, seja o que for, né? Entra ali suco natural, suco de latinha, chá gelado, água mesmo, Coca-Cola, enfim. Tem aí N possibilidades, água de Uhum. coco, enfim. Quem come comida e bebe. Qual que é a visão da Ayurveda nisso? É que assim, tudo que é gelado, a Ayurveda não indica. Porque lembra que eu falei na live passada do Agni? O Agni é o nosso fogo digestivo. É literalmente aquilo que vai metabolizar o que a gente come, né? Para a gente poder absorver aquilo que é importante e eliminar aquilo que não é. Então, o Agni faz isso, ele metaboliza o nosso alimento, né? Então, se a gente bebe um líquido gelado, até mesmo a água gelada durante a comida, eu apago esse fogo digestivo. Eu apagando esse fogo digestivo, meu metabolismo vai ficar mais lento. E isso todos os dias, a longo prazo, não é adequado, porque eu sempre estou interferindo ali no meu processo de digestão, né? Isso que eu estou falando da água, né? Imagina só um refrigerante, que além de Sim. apagar o Agni, você ainda tem todos os malefícios que o refrigerante traz, né? Então, assim, qual que é o indicado para o Ayurveda? O indicado é que tudo para o Ayurveda é morno, ou em temperatura ambiente ou morno. Não é todo mundo que está adaptado a tomar uma água morna, por exemplo, né? Então, assim, que você tome goles de água, pequenos goles de água durante a refeição, ou água morna, ou água em temperatura ambiente para te auxiliar no processo de digestão. Lembra que a gente falou lá atrás que 1/4 do estômago tem que estar com líquido para poder fazer a Uhum. digestão? Então entra aí esses goles de água. Agora sim, suco, até mesmo suco natural, vai ser tudo gelado. Então não é interessante ingerir na hora da comida. Isso daí é um pecado, assim, que interfere 100% no seu acne. Então, se você tem interesse em beber alguma coisa, é interessante beber porque é aquilo que a gente falou, é importante para o processo. Então, bebe uns golinhos de água. Se você não curte tomar água morna, toma água em temperatura ambiente. Do jeito que ela sai ali do filtro, você vai, pequenos goles, assim, menos de meio copo até, só para te auxiliar no processo digestivo. É basicamente isso que a gente tem que ter em mente, né? E isso durante a alimentação, assim, né? Durante Tá. a refeição, né? Tô Uhum. almoçando, aí eu dou lá um golinho, uns 3, 4 golinhos de água, aquilo que eu sentir necessário. Não é uma coisa que também vai me encher, porque o líquido enche. É aquela história, Sim. se eu tomar um montão de água, ele me enche. Então, sempre água morna ou água em temperatura ambiente. Não quero
deixa para tomar o suco em outro momento. Se você tá num clima muito quente, aí é outra história, né? Porque o Ayurveda também é muito disso, né? Tem o Rito Chara, que a gente chama que são as rotinas de acordo com as estações do ano, né? Então a gente também tem isso. Mas de forma geral, a Ayurveda não indica nada gelado, que seja de Uhum. temperatura ambiente ou morno, né? Então, esse é o segundo ponto. A gente falou de alimentação, a gente falou da intenção que você tem com o alimento, da quantidade que você tem que você come esse alimento. E o terceiro ponto dentro da alimentação é a qualidade do alimento que você come. Isso é fundamental. Alimento de verdade, gente, é alimento que você encontra na feira. Essa é a verdade. Tudo que tem ali na feira e no sacolão é aquilo que o nosso corpo precisa. O que está fora dali é coisa que a gente não precisa. A gente come porque a gente quer, né? Então, os produtos que a indústria coloca ali, aqueles enlatados, aquelas coisas que ficam meses e meses lá na prateleira e a gente sabe que não estraga, se ficar meses e meses no meu armário, a gente sabe que não vai estragar, é coisa que a gente não precisa, né? O Ayurveda fala também para a gente comer os produtos, os alimentos de acordo com a estação, né? Então, as frutas da estação, os legumes da estação, você entra no ritmo, você entra na dinâmica da natureza, né? Então, a qualidade do alimento que você come é de extrema importância. Cozinhar o seu próprio alimento é de extrema importância, né? Que a gente chama de prana, né? O Ayurveda fala que prana é energia vital. É basicamente assim, a gasolina do seu corpo, é a energia que tem no alimento que nutre o seu corpo. Quando eu cozinho um alimento, tem uma outra energia do que quando eu vou lá no fast food e pego. Quando eu Com vou lá certeza. no restaurante, pego. Então, a prana que tem naquele alimento também é muito importante, né? Então, por isso que a qualidade do alimento que a gente come é muito importante. Quem aqui vai, compra algum produto e lê rótulo? Gente, dificilmente as pessoas fazem isso. Quanto mais, uma dica, quanto mais coisa tem no rótulo, pior é. Sim. Pior é o alimento, porque o Outra ideal... dica que eu tive de uma Nutri quando eu era novinha, quando eu comecei com. Eu tive muitas crises de cálculos renais desde os 15 anos de idade, né? Então ficava sempre internada e tal. E aí foi aí que eu comecei a ler rótulos no mercado, porque eu tinha que ver a quantidade de sódio que tinha em cada ingrediente não, em cada coisa que eu ia comprar, né? E aí ela indicava, e minha mãe até que ficava no pé para ver isso, para a gente ver quanto mais o rótulo começava com ingredientes naturais, tipo, sei lá, cebola, alho, não sei o que você sabe que é comida, então ele era um pouco melhor do que aquele que começava com ingredientes científicos, que você não fazia ideia do que era Exato, aquela coisa toda, né? E aí eu lembro que isso fiquei muito focada, porque a mãe ficava, mas vê o que é, com o que começa? E a gente ficava falando para ela. E exatamente, isso é. faz muito sentido, né? Porque se a gente não sabe o que é, a gente está ingerindo um negócio completamente químico, né? Que foi Exatamente. fabricado, feito. Ai, Se você muito não tenso. sabe o que é, assim, é lógico, né? Tem momentos que a gente É, não tem muito como fugir. A com gente sabe, certeza. é aquilo que a gente tá falando. Gente, lembra que a gente não quer causar o extremo de nada. A gente não quer, nossa, tem que ser, é assim. As coisas que eu falo aqui, a maioria delas eu tento aplicar no meu dia a dia, consigo, mas tem coisas que não. Então, assim, Sim, vida real, né? Mas sim. assim, enquanto a gente puder, você pega lá dois produtos, você pega lá duas marcas que você às vezes não conhece. Ah, deixa eu dar a oportunidade de ver essa marca aqui, dá uma olhadinha ali, tenta entender o que tem de diferente. É coisa que Uhum, leva tempo, muitas vezes as pessoas não têm paciência para isso, mas é necessário. A longo prazo, isso só traz benefício para a nossa saúde, né? Então eu com acho que vale a certeza. pena a gente parar e ler rótulo que a gente não sabe o que é. Nossa, o que é isso aqui? Melhor nem saber. Então nem pega. Né? Quando É. tem um nome ali que a gente não sabe o que é melhor nem saber, nem pegar, porque se sabe que não é um produto de qualidade, né? Então, E digo esse mais, é para o. quem tem crianças, é nosso dever fazer isso, assim, levar as crianças para o supermercado, né? Lógico que vocês já são alfabetizadas e entendem um pouco mais, mas faz ler, faz olhar o que é que está comendo, né? O que vai comer, porque isso aos poucos vai gerando uma consciência muito forte, né? Que é o que a gente Exatamente. deveria ter na escola, por exemplo, de aprendizagem. Todo mundo É, deveria saber ler os rótulos do que vai ingerir para dentro do corpo, né? Porque não faz é. sentido. Hoje a gente vive muito no piloto automático, né? Assim, Sim. ó, é coisa que são os padrões que a gente cresceu com isso, a gente leva isso. E assim, não dá pra gente se julgar nesse sentido, porque muitas vezes a gente não busca informação. Eu acho que aquilo é certo, eu cresci assim, desse jeito, né? Só que quando a gente busca informação, por isso que eu falo, a informação, meu, é libertador, porque você É. começa a entender as coisas, você vê que
a gente está completamente no piloto automático, a gente simplesmente faz. Eu vou lá, como, porque eu preciso comer, senão, né? E aí eu vou lá como uma coxinha na hora do meu almoço, que é o que eu tenho tempo. Ou aí à noite, nossa, não vai dar para fazer janta, vou ter uma reunião, vou lá, vou pegar um McDonald's. E aí Uhum. vai, consecutivamente, todos os dias, ou maioria dos dias. E aí a gente acaba, né? Por isso que a gente tem aí pessoas jovens com vários problemas de saúde em Sim, geral, né? Diabetes, enfim, hipertensão, vários outros com problemas, né? certeza. Então, Fora essa parte da compulsões e alimentação. etc., que nem aparecem às vezes, né, em exames. Exatamente. É, Exatamente, é. que são Toda a os parte piores que. ainda, às vezes, né, quando não aparece. É, exatamente isso, né? Então, quando a gente fala de alimento, a gente sempre lembrar desses 3 pontos: a intenção que você tem, a quantidade que você deve comer e a qualidade do alimento. Sempre prezar nesses 3 sentidos, né? E aí, a gente pulando para o pilar 2, que é muito importante, gente, está totalmente relacionado com a nossa imunidade aí nessa época que a gente teve de coronavírus, né? Que ainda tem Sim. aí, é o sono, né? O sono é muito importante, assim, a gente às vezes não dá a corda, porque, de novo, piloto automático, eu preciso dormir, a hora que dá eu durmo, preciso acordar 3, 4, 5 da manhã, vou lá, porque tem que ser assim, a vida é assim, vai e faz, né? Só que a gente precisa dar atenção, né? O sono é um momento muito importante da nossa vida. Às vezes a pessoa fica ligada no tempo. Ah, mas eu durmo, não, essa parte de sono aí eu tô tranquila, porque eu durmo 8 horas por dia. Aí a pessoa acorda, vai dormir 1 da manhã, acorda lá 9 da manhã, ela acha que ela teve uma boa noite de sono. Não Uhum. necessariamente. Qualidade do sono não necessariamente está relacionada com a quantidade de horas que você dorme, mas o momento em que você está dormindo. Porque o que acontece? A Ayurveda fala que, assim, das 10 da noite às 2 da manhã, o nosso corpo ele faz um reparo, ele faz uma limpeza. Toda a limpeza, tanto mental, toda a parte dos nossos alimentos, faz uma limpeza no nosso corpo nesse horário. Então é ideal que a gente esteja dormindo nesse horário. E assim, é incrível, porque o Ayurveda fala que a gente tem que seguir a dinâmica da natureza para tudo na nossa vida. Então a gente tem que entender que, assim, a hora que o sol nasce, teoricamente a gente já teria que estar acordado antes do sol nascer. O Ayurveda fala que antes do nascer do sol a gente deveria estar acordado já. Quando o sol se põe, teoricamente, a gente teria que estar dormindo. Só que a gente sabe que, né, o sol se põe 6h30 hoje, qual é a chance da gente dormir 6h30? Não existe. Então, assim, é o que a gente falou, a gente pega toda essa sabedoria e a gente aplica para nossa realidade de hoje. Ninguém consegue dormir 6h30. Só que a gente tem que entender que a gente tem que tentar dormir o mais cedo que a gente conseguir. Porque, seguindo a dinâmica da natureza, esse é o processo que a gente tem que fazer. Então, qual que é o ideal? O ideal é que a gente se alimente à noite. Até no máximo, umas 7h30 da noite. Lógico que tem dias que a gente sabe que passa disso, tá Passa. tudo bem. Ah, tem um aniversário. Ah, tem um casamento, né? Sem ser tão radical. Mas, assim, a maioria dos dias, no seu dia a dia, na verdade, você come ali até 7h30 da noite, porque você precisa dar um tempo para o seu corpo fazer essa digestão antes de você deitar para dormir. E aí você tentar, assim, ó, estar pronta para dormir sem fazer toda aquela parte, né? Sei lá, escovar os dentes, tomar um banho, não sei o quê, ajeitar a cama e tal. Você já estar pronto para dormir às 10 da noite, 10h30 da noite. Né? E antes disso, é indicado, assim, a parte de eletrônicos, né? Hoje a gente vive num mundo de estímulos. A gente tem É. estímulo o dia inteiro, a gente trabalha essa pandemia, todo mundo trabalhou com computador, celular o tempo todo, às vezes televisão. Isso deixa a gente muito pilhado, principalmente pessoas do tipo Vata. A gente pode depois até fazer uma live falando dos tipos de dosha, que eu acho que é bem Quero legal também. muito. Eu acho que é muito legal. Quem é do tipo Vata, né? Pessoas que ficam mais, que tem muito estímulo, que já são pessoas agitadas, assim. Se tem muito estímulo, agita mais ainda. Então, agita mais Meu sono é ainda. péssimo. Então, eu também vou falar que eu tô tomando chá de camomila aqui, porque meu sono tá péssimo esses Uhum. dias. Péssimo. Mas enfim, então assim, a gente tem que tentar deitar às 10 da noite, é muito importante, porque daí a gente tem toda aquela parte de reparo do sono, eu descanso, eu tenho um sono de qualidade. Então não se apegar a horas. Ah, eu durmo bem, eu durmo sei lá, durmo da 1 da manhã até as 9 da manhã, tá ótimo pra mim, meu corpo tá descansado. Só que você tem que se atentar a isso. Seguir a dinâmica da natureza é muito importante. De novo, igual a gente falou, de acordo com a sua realidade. Se você é uma pessoa que chega em casa às 8, tenta se organizar durante a semana já com a sua janta, já deixa a janta pronta. Você chega e já janta, Sim. esquenta e já janta. Né? Tem aquela pessoa que às vezes chega às 8 da noite, aí vai fazer a janta, aí, né, faz ali uma coisa que muitas vezes acaba sendo pesado para digestão, deita. Aí, a digestão interfere totalmente para você dormir. A verdade é que, assim, ó, o seu dia começa na noite anterior. Uhum. Então, como o seu dia seguinte vai ser, depende de como a minha noite vai ser.
Se eu dormir mal, eu não fico disposta no dia seguinte. Nossa. Se eu comer e deitar, aí eu fico o dia seguinte pesado, porque não fez aquela digestão. Às vezes eu fico até lenta, com falta de concentração, falta de foco. Então, o seu dia começa na noite anterior. É muito importante a gente dar atenção para a nossa rotina do sono. Entendeu? Então, assim, meia hora antes de você deitar de fato para dormir, vamos supor que você vai deitar para dormir 10h30. 10 horas da noite, sai dos eletrônicos, sai do computador. Se você quiser assistir televisão, tudo bem, mas assiste uma coisa leve. Uma coisa Uhum. assim, uma comédia, uma coisa assim, que você fica confortável. Né? Tem gente que vai assistir aqueles filmes de terror, tem gente que vai ler livro de terror, sei lá, Ação, né? entendeu? Essas coisas muito pesadas. Uhum. Coisas que te deixam que te hiperestimulam, né? Então, assim, o ideal é que você dê uma sossegada, né? Vai baixando as luzes da casa, quem tem aquela luz amarela, quem tem abajur, vai deixando, igual quando é com criança, né? Falam que com Sim. criança você vai diminuindo as luzes da casa e tal. Você já vai acalmando o seu metabolismo, né? Você já vai acalmando, já vai entendendo que ali já é hora de relaxar e deitar para dormir, né? Então, se atentar a isso. Se você achar interessante, se você gostar, fazer uma meditação antes de dormir, né? Ler um livro. A melhor tática é você ler um livro. Pega um livro de um assunto que você gosta, que te interessa, lê aquele livro, fica ali, ó, aquele até você pegar no sono, tal. Deu 10h30 da noite, 10 horas, deita, dorme. Vai ter dias que você vai estar mais cansado, sentir a necessidade, dorme mais cedo. Vai ter dias que às vezes realmente não vai dar. Nossa, hoje não vai dar, eu tenho que entregar um trabalho amanhã, eu vou ter que dormir tarde, tá tudo certo. Você vai recompondo nos outros dias, entendeu? Mas assim, o sono é crucial. Sim, e esse olhar para a rotina, Elo, eu sempre achei que era eu sempre fui uma criança, desde pequena, muito agitada. Então, para mim, eu tomei isso como verdade, e aí chegou no meu mestrado, eu tive picos muito grandes de insônia, assim, de passar dias sem conseguir pregar o olho à noite, sabe? E foi aí que eu comecei a dar atenção, falar, ó, opa, mas isso não é normal. Vai virar o quê? Daqui a pouco eu vou virar um zumbi, né? Porque aí eu não produzia nada de dia. Tipo, nossa, era muito difícil focar, enfim. E aí eu fui olhando para minha rotina e vendo como eu poderia mudar pequenas coisas, até grandes, enfim. Foi um caminho, né? Até melhorar um pouco isso. Hoje eu sei que o meu sono muda quando eu tenho alguma coisa assim para entregar, que realmente vai me tirar um pouco desse eixo, sabe? Da rotina mesmo. Ou quando tem uma palestra, quando tem um evento fora que eu tenho que viajar e tal. Eu sei que isso muda meu sono. Mas essas estratégias que a gente faz para quando a gente vai dormir, o chá melhorou muito, jantar cedo nem se falha, assim. Tentava pegar no sono, eu já demoro, né, para pegar mesmo no sono, mas era mais de hora quando eu jantava próximo de deitar. É um negócio absurdo. E eu nem percebia que isso fazia sentido, assim, fazia alguma coisa no meu corpo que não deixava dormir. E depois que a gente foi mudando essas pequenas coisas na rotina, nossa, melhorou demais. Esse chazinho de Exatamente. camomila que vai acalmando, o que a gente assiste, enfim, tudo isso. Eu acho que são coisas, mas a gente precisa parar e olhar para a rotina, né? Porque às vezes a gente nem Exatamente. enxerga assim. Eu cheguei ao ponto de pegar um caderninho e anotar tudo que eu fazia no dia, que eu poderia, sabe, transferir as partes do dia, assim, o que eu poderia transferir de atividades para melhorar essa parte do sono. Porque senão eu não acordava e acordava péssima. E aí teve uma época antes da pandemia que a gente dormia mais ou menos umas 9h30, 10 horas e acordava às 5 horas para prática de exercício e fazer meditação e aí eu começava o dia. Eu acho que foi a parte assim dessa rotina que eu mais acertei, assim, esse ajuste que mais deu certo, sabe? Porque eu tinha tanta disposição para o dia acontecer, fazia tantas coisas e tal, e ao mesmo tempo sabia a hora de parar no final do dia. Aí veio a pandemia, rolou tudo de novo, assim, né? E a gente tá se Mudou ajustando muita tanto que coisa. pode. É, Exatamente. Mas mas isso é faz muito muita legal de diferença. você se perceber. Olha o que você fez. Você Sim, pegou, você anotou, você falou, meu, não, tá errado. Ó, olha, você se perceber. Não, eu preciso, o que que eu preciso fazer para entender e para melhorar isso? É isso que a gente precisa ter, essa autoconsciência de falar, meu, não, eu não sou. Muitas vezes a gente cai naquele comodismo de que é comum, de que é sim. normal, mas a verdade é que não é normal, é comum. É comum muitas pessoas terem insônia. É comum muitas pessoas deitarem 1 da manhã para dormir porque fica lá até meia-noite e meia no celular, aí dorme 1 da manhã. Tem gente que tem que levantar às 4, muitas vezes para pegar transporte público, para chegar às 6 no serviço, porque, sei lá, trabalha muito longe e a gente fica nesse piloto automático aí. Mas assim, não é normal.
É comum e é Uhum. diferente, entendeu? Então a gente tem que se atentar a isso. Comum não é normal e a gente tem que entender. Aí que entra a parte de entender e melhorar. Então o ideal é que a gente tenha uma rotina, tanto uma rotina noturna, antes de pegar no sono, e que a gente tenha uma rotina assim que a gente acorda também, né? Que é importante a gente acordar, ter a nossa rotina, acordar muito antes do horário que a gente de fato precisa fazer a primeira atividade. Sei lá, eu entro às 9 no meu serviço, preciso levantar bem antes para que eu faça as coisas com calma, fazer as coisas correndo. O que você faz nas primeiras horas do seu dia também determina como vai ser o restante do seu dia. Se você Eu vi uma acorda totalmente pessoa, agitado, você fica o dia inteiro sim. agitado, né? Eu vi uma pessoa que comentou, acho que foi, você repostou, né? Alguma coisa que ela escreveu que levanta e já senta direto no No computador, computador, ou não lembro, exatamente. ou vai trabalhar. Isso muda muito, né? Quando a gente levanta e tem um tempinho, nem que for para tomar um cafezinho, assim, mas você, ou um chá, sei lá. Você tem um tempo para respirar, né? Para conversar com quem você mora e falar, não, vamos começar o dia, bom dia, vida, né? Tal, para depois Exatamente, começar. exatamente. Ter ali um É, contato que você tenha com a natureza, que seja da janela com do seu quarto. certeza. Abra ali a janela do seu quarto, você respirar o ar puro ali. Por isso que o Ayurveda fala para você acordar antes do sol nascer. Porque antes do sol Uhum, nascer, você tem a calmaria de tudo, né? Então você tem ali contato com aquela calmaria, você já não começa o dia ali às 9 da manhã, já sim. tem obra no vizinho, já tem trânsito rolando na avenida, já tem chefe ligando no telefone, você já acorda ali, você fica, meu Deus. Então, assim, é Uhum. você chegar, acorda naquele ritmo calmo, porque daí muitas vezes o que acontece que poderia te estressar, não te estressa. Se você acorda ali na fúria, o que não deveria te estressar, te estressa, né? Com Então, certeza. são hábitos que a gente tem, e assim, é comprovado já, né, que o sono está totalmente relacionado com a nossa imunidade. Nesses tempos de pandemia aí, é fundamental que a gente tenha uma qualidade de sono, né? Não boas horas Sim. de sono. Tem gente que às vezes dorme 12 horas aí, levanta de uma em uma hora para fazer xixi, ou então, né, acorda, não, eu durmo 12 horas, mas normalmente eu sempre acordo 1 da manhã e vou dormir de novo só 2:30 da manhã, porque daí não sei o Ah, que sim. acontece, entendeu? Então, assim, a gente ficar atento a essa qualidade de sono. Né? Esse é o Uhum. segundo pilar que a gente considera, e aí a gente já entra no terceiro pilar, que é o movimento. Quando a gente fala de movimento, é lógico, a gente entra no exercício físico, né? Só que é engraçado, porque muitas vezes a gente também entra no piloto automático quando é exercício físico. Ah, eu tenho o costume de malhar todo dia, de levantar peso, todo dia. Faço lá musculação, né? Todo dia musculação, mudo lá só, né, os membros que eu trabalho e tal, mas eu faço musculação todos os dias. Só que assim, nem todos os dias o seu corpo tá para musculação, né? É de novo aquela questão de você se observar. Quando a gente fala de movimento, eu me refiro não necessariamente a você levantar e correr 10 quilômetros. Ah, vou levantar, vou correr meia maratona aqui. Não, sei. Não, é você qualquer tipo de movimento que seja conveniente para o seu corpo naquele dia. Ah, Uhum. principalmente, por exemplo, mulheres, nós, quando a gente está no período da menstruação. É um período mais de acolhimento, é um período mais assim, introspectivo nosso. Então a gente tem que respeitar. Ai, não, hoje eu tô com cólica, eu tô super inchada, ai, não tô legal, mas eu vou correr. Nossa, não, é um compromisso que eu tenho comigo, eu vou correr. Uhum. Calma, você não vai morrer de não correr aquele dia, se entenda. Aquele dia faz um alongamento, faz uma yoga, dá umas voltas no quintal da sua casa, só se movimenta. Movimento não necessariamente é você fazer ali o seu máximo. E isso que é um ponto muito legal que a Ayurveda fala também. Quando a gente fala de exercício físico, não é todo exercício físico que se encaixa para qualquer pessoa. Muitas vezes a pessoa quer correr, mas corrida para ela não é muito, naquele momento não é o ideal para ela, né? Isso também está totalmente relacionado com os doshas, né? Por isso que é legal a gente saber sobre eles. Mas assim, o Ayurveda fala que a gente tem que fazer o exercício físico para que a gente tenha, de fato, os benefícios do exercício físico, a gente tem que fazer até a metade da nossa capacidade e não chegar no nosso limite. E como que eu sei qual que é a metade da minha capacidade? A partir do momento que eu estou fazendo um exercício físico, começo a suar a testa, começo a ficar com a boca seca, suar aqui as articulações, começa a ficar um pouco mais ofegante, essa é a metade da minha capacidade. Esse é o momento que eu já devo parar, porque daí sim Tá. eu tenho os benefícios do exercício físico. Uma vez que eu começo, né, a suar a testa, a suar as articulações, ou seja, cheguei na metade da minha capacidade, eu dobro a minha quantidade de exercício físico, beleza, você tá ali, né, no momento. Então você fica, né? Você quer mais. A sensação quando você termina um exercício físico que você soa pra caramba é muito bom, que você passa o seu limite. Mas isso a longo prazo não é interessante. Tem uma analogia que o Ashtanga, que é um dos livros mais clássicos aí da Ayurveda, fala, que é uma analogia assim,
Ele fala que o leão, quando ele vai matar o elefante, ele consegue matar o elefante. Mas ele faz tanta força, ele passa tanto do limite dele, que depois que ele mata o elefante, ele pode até morrer. Não tô falando que a pessoa vai morrer, né? Mas assim, é uma analogia para a gente entender. Aham. A pessoa, você ultrapassar o seu limite de exercício físico ao longo prazo não é benéfico. Tem até estudos, eu preciso depois pegar, que falam que esses caras que correm maratona e a longo prazo, eles mais jovens, eles passam a ter alguns problemas de saúde. Então, assim, para que você de fato tenha o benefício do exercício físico, você tem que fazer exercício físico até a metade da sua capacidade. Começou a suar, ótimo. E aí não tem aquela questão de tempo. Entendeu? Ah, não, é 30 Tá. minutos normalmente. Faz 30 minutos. 30 minutos eu posso suar e você não. E Uhum. vice-versa. Isso também está relacionado com os doshas, porque tem doshas que tem, né, pelos elementos presentes, podem suar com mais facilidade, outros com menos facilidade. E Então, no por isso dia que mesmo, né? Acho que é isso, assim, o corpo. Eu percebo às vezes, eu gosto muito de fazer bike, sabe? Com pesos, sim, assim. Só que eu não gosto dessa coisa do treino. Tipo, eu sou geminiana, assim, então eu gosto de mudar as coisas o tempo inteiro, mas eu não curto seguir uma linha mesmo de treino, assim, da bike, né? Então, dependendo do dia, eu faço a mesma quantidade de minutos que é o que eu tenho durante a semana, assim, uns 20 minutos na hora do almoço. E aí, antes de almoçar. E aí eu desço e tal, vou pra bike. E às vezes eu vejo que em 20 minutos com o mesmo tipo de treino eu suo muito e às vezes não. E porque o ritmo vai menor, né? Ou às vezes eu tô distraída, ou sei lá, mil coisas. Essa semana, por exemplo, tava pra vir pra mim, eu tava com aquelas coliquinhas assim que começa, aquele inchaço abdominal e tal, vontade zero. Eu falei, não, mas eu vou me movimentar, então eu vou descer pra academia e vou fazer um yoga, vou me alongar. Fiquei acho que uns 15 minutos deitada no colchonete, assim, sabe? Me exatamente, respeitando, porque não faz respeitando o seu sentido. momento. Não faz sentido Exatamente. nenhum, né? Forçar o A corpo. gente se forçar, nossa, fazer correr, nossa, ficar Sim, já fiz suando isso, ali, mas não, o não mais. excesso. Exatamente. Então, assim, é entender a nossa necessidade. E não por Com isso que a gente certeza. fala que não tem uma questão de tempo. Ah, o Uhum. médico manda eu caminhar 1 hora todo dia. Mas assim, é 1 hora, você. Será que você vai estar na sua metade da capacidade? No caso, será que você já vai estar ali suando? Muitas vezes 1 hora para uma pessoa, dependendo do caminhar dela, ela tá ali batendo papo, ai, nossa. Aí, de fato, você foi bom? Foi. Mas você não tem 100% dos benefícios que o exercício físico pode trazer, que a gente sabe que são Sim. milhares de benefícios, né? Então, a gente se atentar a isso, de tomar cuidado, de sentir o que o nosso corpo precisa. Muitas vezes a gente quer correr uma maratona, só que é um dia da gente só fazer um alongamento, tá tudo bem, né? Só que é importante o movimento todos os dias. E não necessariamente também tem essa questão. Alguns dias da semana. Tem gente que às vezes, eu só consigo ir na academia 3 vezes na semana, vai. Aí, como ela vai 3 vezes na semana e o restante dos dias ela não vai, nesses 3 dias ela senta o pau, cara. Nossa, ela vai ali, ó, ela vai, soa, cansa. Nossa, chega em casa que ela fica até com estiramento muscular de tanto que ela se excedeu para tentar compensar os dias que ela não vai. Também não é certo. Porque a Uhum. longo prazo você não tem os benefícios do exercício, né? Então, que a gente se movimente todos os dias, seja fazendo um alongamento, faz uma yoga, entendeu? Faz uma caminhada leve. Tem dias que a gente tá para correr, vai, corre, fazer musculação, mas que a gente se movimente todos os dias, né? Então, E isso é até, fundamental. e até levantar a cadeira só, né, Elô? Eu fico Exato, pensando assim, porque eu exato. fico o dia inteiro no computador. Agora eu tenho um relógio que me avisa, fala, ó, você precisa se movimentar, você não sei o quê. Aí às vezes eu falo, não, beleza, agora dá. Aí levanto, vou dar uma voltinha em casa, pego uma água, tomo, não sei o quê, depois eu sento de novo. Aqui Porque eu isso faço a mesma faz coisa. muito bem, né, pra gente. Até Até pro muda, foco, assim. né? Com certeza, dá Exatamente. um relaxado, assim, né, Pro pra nosso voltar. foco é muito importante. Eu também faço a mesma coisa. Eu paro, às vezes, ali, ó, 10, 15 minutos, brinco com o cachorro, vou lá, corro com Uhum, ele pela casa, ou dou uma volta aqui no condomínio com ele, volto, sento de novo, pego e tá tudo certo. A gente vai embora, entendeu? Então, a gente uhum. saber respeitar esse processo aí individual. E é individual, é aquilo que a gente falou. Não adianta a gente querer É. impor um tipo de exercício para uma pessoa por tanto tempo, aquela pessoa provavelmente vai ficar ou em excesso ou aquele exercício não vai ser suficiente para ela, né? Então, é Sim, respeitar a individualidade. Cada um sabe da sua individualidade, não tem como a gente ficar impondo isso, né? com certeza. E aí, o quarto e o último ponto, que eu acho também que, assim,
É muito importante. E eu vou ser sincera, acho que pouquíssimas pessoas fazem isso assim, ó. De todos esses, eu acho que esse é o que as pessoas menos Desafiador. fazem, que é Uhum. desafiador mesmo, que é o silêncio. O silêncio, assim, gente, é um momento muito importante para a conexão com o seu eu mesmo, para a sua conexão interior, para o seu autoconhecimento. O silêncio é importante, é preciso em todos os dias que a gente tenha momentos de silêncio. E na minha opinião, né, nas minhas práticas, a melhor forma de você praticar o silêncio, na verdade, é na meditação. Porque você pratica o silêncio e você se conecta com você mesmo, né? Aí as pessoas falam assim, que a meditação não é para mim. Meditação é difícil, meditação você não tem que pensar em nada. Tem muita essa história de que a meditação é você Sim. não pensar em nada. Mas, gente, é impossível você não pensar em nada. Em algum momento, todo momento do dia você está pensando em alguma coisa. Então, na verdade, a meditação não é você não pensar em nada, é você fechar os olhos, ficar em silêncio, coluna ereta, né? E você está em conexão com o seu eu e focar na sua respiração. A meditação nada mais é do que um exercício de foco. Você foca na sua respiração e você passa a prestar atenção só na sua respiração, no seu movimento, naquela conexão sua com você mesmo, com o seu interior, né? Então, eu brinco assim, que a meditação é como se você está no meio de uma multidão e você precisa encontrar sua mãe naquela multidão. A pessoa que medita encontra com facilidade. Não é aquela pessoa que fica dispersa, que Uhum, fica ali, meu desesperada. Deus, nossa, desesperada, que tá ali sempre ligada no 220. A meditação te acalma, te tranquiliza e te dá foco. Você encontra facilmente uma pessoa que você precisa no meio da multidão, né? Não é essa história de que você medita e você não tem que pensar em nada. Aí você senta, medita lá, bonitinho, não tem que pensar em nada. Aí você fala, meu Deus, mas eu não posso estar pensando, mas eu tô pensando hoje no que eu vou ter que fazer de almoço. Gente, Aí você se fica mais estressa mais do que. nervosa. Você fica um momento que é para você ter de tranquilidade, de silêncio, de conexão com você mesmo, você fica pior, porque você coloca na cabeça que você não tem que pensar em nada. Mas não existe isso. Em todo momento a gente está pensando em alguma coisa. Então, na dúvida, foque na sua respiração, né? E tem muitos tipos, né, de meditação. Quando eu fui começar a meditar uns anos atrás, assim, nem são muitos, eu acho que uns 3 anos atrás que eu fui buscar mesmo, porque eu entendia isso, que meditação não era pra mim. Eu sempre fui uma pessoa agitada, como é que eu ia conseguir sentar e meditar, né? Tipo, impossível. Para outras pessoas talvez, né? Mas pra mim não era. Enfim, aí eu fui estudar um pouquinho sobre, e tem algumas meditações guiadas, inclusive, que te fazem pensar em alguma paisagem, né? Te trazem para um outro campo, assim, que você Exato. foca a sua atenção de alguma forma que não é a atenção no que está acontecendo agora na vida e etc, ficar pensando em problemas, mas você foca de outra maneira, né? Tem a da respiração, tem umas que fazem você fica repetindo frases de autoafirmação e tal para você se concentrar. Então, acho que são muitas maneiras de a gente meditar, né? Muitas qualidades e quantidades, inclusive, né? Porque às vezes você tem 1 minuto, esse 1 minuto pode ser tão produtivo de meditação quanto 20 minutos tentando meditar também, né? Mas Exatamente, acho que o importante é exatamente. fazer. É sentar e Fazer. fazer, né? Que Reservar um sejam ali no espaço. começo, que você, igual você falou, você que não tinha afinidade com, você precisa desenvolver isso, porque você sabe os benefícios disso. Então, tem esse Sim. compromisso com você, e mesmo que você não se identifique, senta ali 2 minutos do seu dia, cara. 2 minutos do seu dia e tenta. No dia seguinte, você vai passar a fazer 3. Na próxima semana, você vai ver que você está fazendo 5. Quando você vê, você já está ali meia hora antes de dormir. Aquela meia hora que a gente falou para você se desligar, quando você vê, você já está aquela meia hora ali meditando, porque realmente é muita conexão com você mesmo, assim. Eu acho muito interessante essa parte do silêncio, de você ficar. Todo mundo precisa do momento de introspecção, né? Todo mundo Sim. precisa disso. A gente precisa do nosso momento social com a família, com filhos, pais, marido, mas a gente precisa do momento com o nosso eu interior, né? Então acho E que isso, desligar a desse meditação bombardeio, né, de informação, nossa, meu, que a é gente absurda, tá né? assim, ó, a informação o tempo inteiro, é muito estímulo que a gente tem, tudo que a gente precisa no nosso dia. Pode parar para observar, a maioria das coisas que a gente precisa no nosso dia tá no nosso celular. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ligar para alguém, preciso falar com a minha mãe, preciso falar com a minha irmã, preciso ligar para meu marido, preciso ver um negócio aqui, mas eu preciso puxar na internet para ver se é isso mesmo, não tenho certeza. Uhum. Tudo que a gente faz está no estímulo do celular. Então a gente É. está aí num mundo onde a gente recebe muita informação e às vezes a gente nem sabe o que fazer com esse tanto de informação, né? Então, assim, é muito importante às vezes a gente saber a hora de parar, né? Muitas pessoas trabalham com a internet, então, assim, às vezes não tem opção, você precisa estar ali, né? O seu trabalho é esse. Mas, assim, os momentos que você tira off,
fica off mesmo, tenta, entendeu? Você tá Com o me celular na ouvindo? mão Tá me ouvindo? é uma Ah, tá. coisa. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá. Travou um Tá? pouquinho, mas voltou. Então, almoçar pra mim, assim, ó, comer, refeição em geral, com o celular na mão, gente, pra mim é o pior, assim, é o pior do pior. Tô ali com um prato de comida, aí tá minha mãe na frente, minha irmã do lado, minha avó do outro, eu tô aqui com o celular, minha mãe com. Gente, isso pra mim é um momento que não, desliga, desconecta, presta atenção ali no que você tá fazendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa parar e dar um passo pra trás, né? Opa, peraí, eu excedi. E a gente excede mesmo, é normal. Sim. A gente está ali o tempo todo com esse excesso de informação, as coisas tão fáceis para a gente, né? No computador, no celular. Para fazer um trabalho a gente precisa de computador, né? Então, Uhum. assim, a informação tá fácil, né? Então, é basicamente isso, a gente se atentar, dar um passo para trás, fazer essa prática de meditação é muito gostoso, é muito bom, assim, só É. traz benefícios, assim. Vou até te falar que esses dias você comentou que você estava dormindo mal, eu também tô numa semana que não tô legal assim pra dormir. Percebo que eu tô demorando pra dormir. E teve Uhum. um dia desses, essa semana, que eu só consegui dormir depois que eu fiz uma prática de meditação, depois que eu fiz, porque eu não tinha feito, tava lendo antes, né? Aí depois eu falei, vou deitar. Deitei e tal, não conseguia dormir de forma nenhuma. Cara, mas enrolei assim horrores. E aí eu falei, não, vou, sentei. E você não precisa ter um estúdio, gente, para meditar. Tem gente que fala, não, mas eu não tenho aonde. Eu moro numa avenida muito barulhenta. Gente, aplica a sua realidade. Se a sua realidade, você Sim. mora numa avenida barulhenta, senta e tenta praticar ali, né? Sentei na minha própria cama mesmo ali, ó, e fui embora ali, uns 15, 20 minutos. A hora que eu deitei, gente, eu não vi o que aconteceu, eu fui levantar no outro dia, entende? Então eu senti que meu corpo precisava daquele momento, calma, né, relaxa, Sim. né? Aquieta a mente e vai. Aí eu aquietei a minha mente e foi, realmente foi, né? Então, ó, como é importante a gente se perceber, né? Demais. Nossa, eu fiquei um ano mais ou menos com o Thiago vindo para São Paulo trabalhar e eu ficava a semana sozinha em casa no interior, né? E aí eu tinha. Era a hora de dormir que eu acho que me causava essa insegurança de ficar sozinha, de estar sozinha em casa e tudo mais. Então era terrível para dormir. E eu lembro que eu baixei aplicativos assim, gratuitos mesmo, para meditação. E muitos deles, no começo, como eu tinha muita dificuldade de dormir, eu deitava na cama sozinha, assim. Deitava esparramada e ficava, respire, respire. Então, o bendito do aplicativo ficava falando lá, e aí eu dormia, acordava no outro dia e tava sucesso. Então, por esse período, assim, foi incrível como eu só conseguia dormir quando eu meditava, assim, era muito maluco. E aí, quando a gente Exatamente. se mudou, que a gente começou essa prática das 5 da manhã, fazer exercício e tal, a gente acordava, né, antes da pandemia, a gente estava fazendo muito. Acordava, já sentava os dois na cama, colocava uma meditação guiada, depois a gente levantava, ia tomar uma água, arrumar a cama e descia para fazer exercício, sabe? Isso muda também Exatamente. completamente o dia. Então, acho que é tanto nessa coisa, até às vezes no meio do dia, se você está muito atarefado, não consegue se concentrar e tal, para um minuto. Sai da onde você tá, senta em outro lugar da casa, né? Faz uma meditaçãozinha básica, rápida e tal, e volta. Isso faz Exato. uma diferença exorbitante. É Muito, muito muito. incrível, né? A prática de respiração também, né? É, Junto com a meditação, se você para e observa a sua respiração, faz aquela respiração mais profunda, segura e volta e tal. A respiração é comprovado, gente. Os pranayamas aí são comprovados que eles curam a ansiedade, é uma forma de tratamento para ansiedade, né? Então, você associar a meditação com uma respiração ali que realmente te conecta com você mesmo, cara, você vai embora, né? Então, com eu acho certeza. que isso quem tem dificuldade para dormir, faça esse teste. Faça esse teste, a gente indica. Ou você faça igual a Mari falou, né? Com esses aplicativos que tem a meditação guiada, que já é legal. Se você já Uhum. tem afinidade com a meditação, você pode até fazer sem. Eu faço sem. Eu não, quando eu faço, eu fico realmente no silêncio. E aí eu faço sem o aplicativo. Mas você pode fazer no aplicativo também, porque é muito interessante. Ele realmente, no começo, ele vai ali te Te guiando. guiando. Faça essa meditação, toma um chá de camomila antes de dormir, ou toma um leite morno com um pouco de noz moscada, que a noz moscada induz muito sono também. E faça esse teste, faz total diferença, assim, na sua noite de sono. Às vezes você fica até meio baqueado na hora que você acorda, porque você vai tão bem que você não quer nem levantar no dia seguinte, sabe? Ai, Mas uma eu acho que noite. assim,
Uma noite de O, sono é incrível, né? quando eu não durmo bem, gente, no dia seguinte, Nossa, eu é sou nada também. complicado. É complicado para você produzir, aí você fica, e aí você, né? Então é difícil. Então, uma boa noite de sono e com a meditação, com certeza, andam juntos ali. Eu acho muito interessante. Então, se você nunca fez, faça pesquisar, né? Muitas vezes é difícil. Nossa, eu escutei falar de meditação hoje, mas eu vou chegar e fazer. Lê, se informa, joga lá no Google meditação, como começar, no YouTube. Tem várias no YouTube também, com certeza deve ter algumas Sim. práticas de meditação guiada. Faça esse teste, tenha esse contato com o seu interior. É isso que a gente precisa. Desconectar um pouco, sair um pouco desses estímulos que a gente tem todos os dias, né? Acho que é isso que é interessante. E ter o bendito do equilíbrio, né, Elô? Que eu acho que Exato. é isso, desses quatro pilares, a alimentação, o sono, o movimento e o silêncio, tudo isso a gente pode extrapolar em alguma parte do dia, Sem da rotina, da dúvida. semana, enfim, Sem mas a gente dúvida. precisa tentar manter o equilíbrio, né? Se a gente fizer o Exatamente. máximo para manter o quanto a gente puder em equilíbrio, quando a gente desequilibrar, não vai ser tão terrível assim, né? É aquela velha história, né? O que importa é o que você faz todos os dias e não o que você Sim, faz em um único dia, né? Se sim. em um único dia eu fui para um casamento, comi lá as coisas que tinha, fiquei, até bebi alguma coisa alcoólica e fiquei até tarde acordada. No dia seguinte acordei tarde porque era domingo. Gente, beleza, a vida é isso. De que vale a Uhum, vida também se a gente for ficar seguindo só rótulos de equilíbrio, de... com Não, certeza. a Ayurveda fala que a gente tem que ser feliz, né? Um dos objetivos da Ayurveda é que a gente seja feliz, né? Então, assim, quebra as rotinas, né? Quebra essas coisas, assim, também não é uma coisa, igual a gente falou, sem os extremismos, né? A gente faz o que Sim, dá de acordo com a nossa. Muitas vezes a minha realidade é diferente da sua, e assim a gente vai adaptando, mas tenha a vontade de fazer, busque a informação, entendeu? Busque, com tente fazer a certeza. sua própria comida, tenta congelar a sua marmitinha do que você come fora todas as vezes, né? Tenta fazer a prática da meditação, tenta fazer um exercício físico, nem que seja começa com um alongamento. Então assim, vai aos poucos que você vai. A gente sempre tá, que nem a gente falou no começo, né? Em busca de ser uma pessoa melhor todos os dias, a fim de chegar num equilíbrio ali que a gente consiga se manter e viver a vida, né? Sim. Acho que isso que Elô, importa. vai cair em 30 segundos. Eu quero salvar essa bendita live maravilhosa. Então, salva, Mari. Então, Tenta, gente, tenta. Beijo, gente. obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham Obrigada, Elô, de gostado. coração. Obrigada, Mari. Obrigada. A gente se fala aqui depois. Com Tchau, certeza. E a gente. gente combina as Obrigada. próximas. Até Combinado. mais. Beijo. Boa Até mais. noite. Boa noite.